Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso dizer um não decidido, corajoso, forte, franco, radical, sincero e rebelde aos protestantes e demais perseguidores da Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Deus, única igreja fundada por Jesus Cristo, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, fala Jesus Cristo, não as minhas igrejas no plural, mas minha igreja no singular. Milhares de católicos despreparados, incultos e imprudentes, em nome da caridade, do amor e da boa e fina educação, recebe em suas casas os inimigos da Igreja Católica, verdadeiras cobras venenosas e lobos com peles de ovelhas, sedutores pagos para seduzirem as almas, desviando-as da verdadeira igreja e colocando-as no caminho do inferno, da condenação eterna, prejuízo incalculável para as almas imortais e espirituais. É preciso dizer um não decidido aos inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana. Prezados católicos, o pior é que esses católicos criticam abertamente aqueles que os orientam a não agirem assim e escancaram as portas de suas casas e do coração para os inimigos da igreja, dando-lhes todo apoio. Bebem o veneno mortífero das seitas e das religiões e não reservam tempo para estudar a santa doutrina católica. Outros católicos, além de ouvirem as heresias dos inimigos da igreja, compram os seus livros e panfletos e os leem com atenção. E muitos começam uma terrível batalha contra a Igreja Católica, criticando a sua santa doutrina. Esses católicos são galhos secos e podres dentro da igreja, são inimigos da igreja fundada por Jesus Cristo, são inimigos de nosso Senhor, que é o fundador da Igreja Católica. Devemos receber em nossas casas os inimigos da nossa religião? Será que devemos receber esse povo na nossa casa? Devemos receber pessoas que vêm com a intenção de nos seduzir com suas doutrinas ridículas, venenosas e enganadoras? São João Evangelista escreve na sua segunda carta 10:11: se alguém vem até vós sem ser portador desta doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa de suas obras más. Segunda carta de São João, versículos 10 e 11. São Paulo, apóstolo, escreve aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao versículo 18. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os, diz a palavra de Deus, evitai-os, porque estes tais
não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações dos inocentes. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao versículo 18. Prezados católicos, é preciso dizer um não decidido e forte para essas pessoas perseguidoras da Igreja Católica, essas pessoas que espalham uma doutrina errada, um verdadeiro veneno. Ouvir heresias e baboseiras nunca foi sinal de amor, de caridade e respeito, mas sim perda de tempo e perigo de se perder, perigo de ir para o inferno eterno. Estimados católicos, as pessoas que participam de seitas e religiões fundadas por homens pecadores, gananciosos e com problemas mentais, estão espalhando erros com a intenção de seduzir, perturbar, perverter e confundir as pessoas que caminham na verdade. Eis algumas citações bíblicas no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, 45, e São Marcos 13, 5 a 6 diz: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos, diz a palavra de Deus. E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4, diz: se alguém ensinar uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é um doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4. E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 21, diz: evita o palavreado vão e ímpio, e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 21. E ainda recorda todas essas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que a ouvem. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como uma gangrena que corrói. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e do versículo 16 ao 17. E quanto aos homens maus e impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, e também: pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Caríssimos católicos,
São João Paulo II escreveu para alguns bispos sobre o prejuízo, isso mesmo, sobre o prejuízo que os protestantes e outros inimigos da Santa Igreja causam às almas, e também sobre a confusão espalhada por eles. O Santo Padre diz: tais seitas fundamentalistas estão semeando confusão no povo e, por desgraça, podem logo diluir a coerência e a unidade da mensagem evangélica. São João Paulo II escreveu aos bispos bolivianos em 1988. E o Santo Padre São João Paulo II escreveu também: vejo que nos diversos países da América Latina, o problema número 1 é, cada vez mais, o problema das seitas. Alguns bispos manifestaram uma opinião muito pessimista frente ao futuro. Eu não posso permanecer indiferente ante estas opiniões pessimistas. São João Paulo II aos bispos peruanos no ano de 1988. E ele diz também: aludis à proliferação das seitas e sua ação corrosiva. As razões são, sem dúvida, múltipla. São João Paulo II aos bispos do Zaire em 1988. E o santo ainda diz: tampouco deve-se descuidar da grave problemática dos novos grupos religiosos que semeiam confusão entre os fiéis. Olha só, semeiam confusão entre os fiéis, especialmente nos ambientes meios e marginais ou pobres. Seus métodos, seus recursos econômicos e a insistência de seu trabalho proselitista causa impacto, principalmente entre aqueles que emigram do campo para a cidade. São João Paulo II aos bispos mexicanos em 1990. E o santo diz também: a presença das seitas que atuam especialmente sobre estes batizados insuficientemente evangelizados ou afastados da prática sacramental, mas que conservam inquietudes religiosas, deve constituir para nós um desafio pastoral ao que será necessário responder com um renovado dinamismo missionário. São João Paulo II aos bispos argentinos em 1991. E o Santo Padre ainda diz: se bem a promoção destas seitas e grupos conta com fortes recursos econômicos e que sua pregação seduz ao povo com falsos espelhismos, engana com simplificações distorcidas e semeia confusão, principalmente nos mais simples que receberam escassa instrução religiosa, escreveu o Papa São João Paulo II aos bispos brasileiros em 1991 e também em 1992. Caríssimos católicos, está claro que não podemos olhar para os protestantes e outros inimigos da Santa Igreja Católica como se olhássemos para cordeirinhos inocentes e inofensivos. Claro que não. O mal que eles causam às almas é incalculável e quase irreparável. São João Paulo II
escreveu abertamente sobre o prejuízo e a confusão que eles causam às almas imortais e espirituais. O católico não deve receber livros, panfletos e outros das mãos dos protestantes e de outros inimigos da Igreja Católica. É preciso dizer-lhes um não decidido e corajoso.